Declaro aberta a presente sessão ordinária. Saúdo os senhores vereadores e a comunidade que nos assiste com boa noite. E peço ao vereador e secretário Jonathan que faça a leitura de um versículo bíblico. O coração entregue a Cristo resulta em vida, o que confessa. Da mesma forma, solicito ao vereador e secretário Jonathan que faça a leitura da ata anterior, ata de número 24/2017. Aos 15 de maio de 2017, 19 horas, no recinto da Câmara Municipal, compareceram em sessão ordinária os vereadores Gilmar Saplinski, Ademir José Derete, Joanir José Lewandowski, Pierre Gustavo Berri, Renato dos Santos, Celésio Zappellini. Estando ausentes os vereadores Vanderlei Sassi, Jonathan Cis e Fabiano Kimski, pelo motivo da participação na 20ª Marcha Brasília, Distrito Federal, que ocorreu no dia 15 a 18 de maio de 2017. Iniciando os trabalhos, o presidente, em exercício, vereador Gilmar Saplinski, convida o assistente do Legislativo, Jair Michelucci, que faça a leitura do artigo 82 e 83 do Regimento Interno. Após a leitura, convido o vereador Pierre que faça a leitura da ata 23. Após lida, é submetida em discussão e aprovação. O presidente convida o assistente do Legislativo que faça a leitura das correspondências expedidas e após lidas. Convido o vereador Pierre que faça a leitura das correspondências oficiais recebidas e assim lidas. Indicação 127 do vereador Fabiano e do requerimento 19 do vereador Pierre subscrito pelos nobres vereadores. O presidente acusa o recebimento da indicação e requerimento, os quais irão à deliberação na próxima sessão ordinária. O vereador Pierre solicita ao presidente em exercício a inclusão na ordem do dia de seu requerimento 019. O presidente submete à apreciação do plenário o referido pedido e, não tendo vereadores que se manifestem, é aprovado. Na ordem do dia, o presidente defere as indicações cujo teor é de envio ao prefeito. Indicação 128 do vereador Ademir e Celésio. Indicação 129 do vereador Renato. Indicação 130 do vereador Renato. E o presidente submete em discussão o requerimento 19 e envia ao Celesc de Blumenau o seguinte pedido: providências em relação à ausência de funcionários no escritório da Celesc em nosso município, de autoria do vereador Pierre. Subscrito pelos vereadores presentes. E após ser discutido pelo vereador Pierre, o presidente submete em votação. Não tendo vereadores que se manifestem, é aprovado por unanimidade. Na palavra livre, nenhum vereador manifestou-se e nos líderes de bancada, nenhum vereador manifestou-se. Nada mais tendo de deliberar o presente, encerra a presente sessão ordinária e marca a próxima para 22 de maio. E eu, Jair Michelucci, assistente do Legislativo, digitei a presente ata, a qual foi lavrada pelo vereador Pierre, secretário designado, e vai assinada pelo presidente, secretário e os nobres vereadores. Massaranduba, 15 de maio. Está em discussão a presente ata. Não tendo vereadores que queiram discuti-la, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovada a ata de número 24/2017 da sessão anterior. Peço ao assistente do Legislativo, Jair Michelucci, que faça a leitura dos ofícios expedidos. Expedido ofício 42/2017, encaminhado ao prefeito Armindo César Tassi. Encaminhamos a Vossa Excelência a indicação 128 de autoria do vereador Ademir Derete e Celésio Zappellini, as de número 129 e 130 de autoria do vereador Renato dos Santos, deferidas na sessão realizada no dia 15 de maio. Atenciosamente, Vanderlei Sassi, presidente, protocolada na assessoria do gabinete do prefeito, no dia 18 de maio de 2017. Foi encaminhado ao ilustríssimo senhor Cristiano Rodolfo Tironi, secretário da Educação, o ofício 43/2017. Encaminhamos a Vossa Senhoria, em resposta ao ofício circular 05/2017, datado em 3 de março de 2017, e do ofício circular 08/2017, datado em 5 de maio de 2017, a assessoria da Câmara Municipal encaminha em anexo parecer. E acrescentamos ainda que os vereadores dessa Casa Legislativa se colocam à disposição para participar das reuniões dos conselhos sem manter vínculo como membro dos conselhos. Para tanto, solicitamos os calendários das reuniões, sendo que tínhamos
Atenciosamente, Vanderlei Sassi, presidente. Protocolado na assessoria do gabinete do prefeito na data do dia 22/5/2017. Seria essas as correspondências expedidas, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Jair. Peço ao vereador e secretário Jonathan Tis que faça a leitura do expediente da mesa. Senhor presidente e nobres vereadores, recebemos um folder da Prefeitura Municipal sobre a Feira de Árvores Frutíferas e Ornamentais, exposição e venda no pavilhão B do Centro Esportivo, nos dias 30 e 31 de maio, das 7h30 às 10 horas da noite. Segue aqui da Secretaria de Agricultura. Recebemos também da Associação das Câmaras de Vereadores do Vale do Itapocu, a VEV, editado de convocação. A diretoria da associação convoca todos os vereadores associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 9 de junho, com início às 10 horas, tendo como local a Câmara Municipal de Xereder, com a seguinte ordem: aprovação da ata em Assembleia, deliberação da diretoria executiva, apresentação e aprovação de moções, debate com fórum parlamentar. Atenciosamente, Lourival Charles Longuin, presidente da AVEV. Do Ministério Público de Santa Catarina, o Ministério Público de Santa Catarina vem por sua promotora de justiça, com fundamento no artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 26 da Lei 8.625 de 93, vem, por intermédio do presente, encaminhar uma via do aditamento ao termo de ajuste de conduta referente ao inquérito civil 06/2015. Também segue o ofício 96, em atendimento ao requerimento 14, seguem listados os conselhos separados por secretarias com as devidas informações. Atenciosamente, Hermínio César Tassi, prefeito municipal. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento, com o comunicado 04.716, à presidência, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados à garantia da execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo, Prefeitura Municipal de Massaranduba. Aí recebemos também, em atenção ao ofício 30, informamos que, para darmos continuidade ao requerimento, necessitamos de algumas informações. Segue referente ao pedido dos Correios. Jefferson De Martini, agente dos Correios. Também recebemos na data de 16 de maio, senhor presidente, Cauê Girardi, brasileiro, estudante do curso de Ciências Sociais da FURB, em conformidade com o que determina o regimento interno desta casa, venho solicitar uso das dependências da casa no dia 3 de junho, com a finalidade de apresentação do Partido Socialista e Liberal, PSOL. Certo da compreensão, agradecemos. Segue também ofício da Cooperativa Juriti, ofício 12. Senhor presidente, viemos por meio deste solicitar a dispensa do vereador Fabiano Kimpski para participar da viagem técnica para o estado de Tocantins, nos dias 2/7 a 6/7, com a seguinte programação: visitar a maior projeto de arroz irrigado do mundo, uma cooperativa, e a Prefeitura de Palmas. A participação do senhor Fabiano Kimpski é indispensável por se tratar de uma viagem técnica ao Comitê Educativo de Líderes da Cooperativa Juriti. Edital de convocação da assessoria de gabinete, Hermínio César Tassi, no uso de suas atribuições, são conferidas, convoca a população do município de Massaranduba para participar da audiência pública que acontecerá às 16 horas do dia 30 de maio, no auditório da Câmara de Vereadores, para deliberar sobre avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017. Também a Câmara Municipal, às 19 de maio, Moacir Kasmirski, brasileiro, casado,
residente neste município, em conformidade com o que determina o regimento interno desta Casa, vem solicitar o uso da tribuna livre para tratar de assuntos relacionados ao CONSEG e vereadores. Certo de sua compreensão? Agradecemos. Também segue aqui do Conselho de Segurança Pública de Massaranduba, CONSEG, solicita a utilização do plenário de reuniões da Câmara para a realização da posse da diretoria do CONSEG de Massaranduba, a ser realizada em 5 de junho de 2017, às 19h30, após sessão ordinária desta Casa. Atenciosamente, Pedro Sérgio, presidente. Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA Massaranduba, cumprimentando-os por meio desta, solicitar as dependências do auditório Fritz Paulo e Techentin, da Câmara de Vereadores de Massaranduba, para a realização da capacitação dos conselheiros tutelares e membros do CMDCA, a realizar-se no dia 13 de junho, com carga horária de 8 horas. Sem mais, atenciosamente, Marilu Maioc Zistroff, presidente do CMDCA. Também recebemos da Assembleia do Estado de Santa Catarina, em anexo ao presente, encaminho para seu conhecimento e demais membros deste poder, resposta do Ministério dos Transportes e do DENIT sobre a indicação 124, referente às obras de duplicação e sinalização da BR-280, no trecho entre os municípios de Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul. Cordialmente, deputado Antônio Aguiar. Também recebemos o ofício 93 da assessoria de gabinete, que vem solicitar à Casa, o auditório, as dependências, no dia 30 de maio, às 16 horas, para a realização da audiência pública referente ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre. E também recebemos o ofício 95 da assessoria de gabinete, o qual vem por meio desta solicitar a prorrogação de 15 dias do prazo de resposta referente ao requerimento 12. A solicitação ocorre em virtude do departamento pessoal, que necessita de um prazo maior para finalizar o devido levantamento. Atenciosamente, Armindo César Tassi. Nas indicações, indicação 132 do vereador Vanderlei Sassi, solicita envio ao prefeito, rever o preço da hora cobrada quanto ao horário do campo de futebol suíço, quadra de vôlei e outros no Centro Esportivo Municipal Eric Rode. Indicação 133 do vereador Renato, solicita envio ao prefeito, manutenção do acostamento em toda a extensão da malha viária do asfalto no centro do município de Massaranduba. Indicação 134 do vereador Joanir, solicita envio ao prefeito, abertura do rio que passa na colônia Stringari, na localidade de Primeiro Braço do Norte, até a residência de Leonardo Spezia. Indicação 135 do vereador Joanir, solicita envio ao Executivo Municipal, instalação de 4 pontos de iluminação pública sobre a ponte da divisa de Massaranduba com Guaramirim, na localidade de Ribeirão Vilde. Indicação 136 do vereador Joanir, solicita envio ao prefeito, troca de tubulação por galerias na estrada Segundo Braço do Norte, nas terras de João Alberto Ronque e Gilmar Ronque, e abertura do rio. Indicação 137 do vereador Joanir, solicita envio ao prefeito, troca de tubulação para diâmetro maior e levantamento do leito da estrada da localidade do Primeiro Braço do Norte em 2 pontos localizados entre a entrada da colônia Stringari e a entrada da residência do pai do professor Rodolfo Stringari. Indicação 138 do vereador Fabiano, solicita envio ao prefeito, pavimentação da servidão S97, bairro Centro, aplicando a Lei 1596, que institui o Programa de Pavimentação Comunitária. Indicação 139 do vereador Renato, solicita envio ao prefeito, substituição das lâmpadas de 80 watts para 250 watts e de LED na rua Otto Bauer, no centro do município. E requerimentos 20 do vereador Fabiano,
Requer esta presidência que seja encaminhado à Celesc de Blumenau o seguinte pedido: melhorias na rede de energia elétrica nas localidades de Ribeirão da Lagoa, Massaranduba, Linha Telegráfica e Guaraniaçu. O autor do requerimento, Fabiano, subscrito pelos demais vereadores da Casa. Também recebemos a mensagem 20, o projeto de lei do Executivo, o que autoriza a alienação de bens imóveis inservíveis. O referido projeto de lei tem como objetivo a alienação de bens móveis inservíveis que se encontram em desuso ou em mau estado de conservação, não tendo mais utilidade ao setor responsável. Atenciosamente, Armindo César Tassi. Senhor presidente, nobres vereadores, seriam essas as atividades e o expediente da mesa. Obrigado, vereador Jonathan. Recebo aqui o convite de divulgação da Feira de Árvores Frutíferas e Ornamentais, que acontecerá no dia 30 e 31 de maio aqui no nosso município. Da mesma forma, recebo o edital de convocação da Associação das Câmaras de Vereadores do Vale do Itapocu para o dia 9 de junho. Recebo o ofício 43/2017 do Ministério Público, né, o qual altera o termo de ajuste de conduta que o nosso município já tinha assinado com o Ministério Público referente ao nepotismo, onde houve uma alteração que se excluiu os funcionários temporários, os ACTs, né? Então foi de entendimento da promotoria também, então foi alterado este termo de ajuste de conduta. Recebo ofício 96/2017 em resposta ao requerimento 14/2017. Foi assinado esse ano, vereador. A alteração foi agora, em março, tá? O termo foi feito no ano passado e agora houve uma alteração. Recebo ofício 96/2017 da Prefeitura Municipal de Massaranduba. Ofício esse em resposta ao requerimento 14/2017, o qual solicito aqui ao nosso diretor, secretaria, que faça uma cópia para cada vereador, né, com os calendários das reuniões do nosso Conselho Municipal, nos nossos conselhos municipais. Recebo aqui o comunicado 47/162/2017, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, onde nos informa o repasse da cota parte de abril de 2017. Recebo aqui também da Agência dos Correios, onde nos encaminha um e-mail solicitando informações referente ao nosso requerimento, né, que foi aprovado nesta casa, onde pedimos uma reunião com o pessoal do Correio para termos respostas referente aos problemas que estamos enfrentando no nosso município, e nos mandam aqui por e-mail diversos questionamentos. Mas vamos respondê-los para que, assim eu peço que o diretor, a Secretaria da Casa, providencie as devidas respostas. Recebo aqui o ofício do município, onde solicita as dependências desta casa para o dia 3 de junho, fazer uma apresentação do Partido Socialista e Liberdade Pessoal, o qual defiro o uso das dependências desta casa. Também recebo o ofício 012/2017 da Cooper Juriti, do seu presidente Orlando Giovanella, o qual solicita a presença do vereador Fabiano Kemski para participar de uma viagem técnica, e o qual encaminho para o nosso procurador jurídico para sua análise e parecer. Recebo Senhor presidente, com a palavra vereador Pierre. No que se refere ao requerimento do vereador Fabiano, eu sou totalmente favorável, é importante a ida dele, e vejo que o plenário, acredito eu, que será soberano. Então a gente pede aí que o procurador, porque pareceres existem para o lado A ou B, o jurídico é assim, sempre foi assim, vai ser assim. Então, para que ele
faça força para que o parecer seja favorável, porque a viagem é importante e interessa o município e a cooperativa. Sim, vereador, vou pedir esse parecer para o procurador, assim, né, se for necessário, colocaremos em deliberação deste plenário. Recebo o edital de convocação para audiência pública no dia, às 16 horas do dia 30 de maio, no auditório desta Casa, para avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017, o qual também fica à disposição dos nobres vereadores. Recebo o ofício do munícipe Moacir Kazimierski, o qual solicita o uso da tribuna livre para tratar de assuntos relacionados ao CONSEG e vereadores, o qual também encaminha ao nosso procurador jurídico para sua análise e parecer, e estando dentro do que diz o nosso regimento interno, defiro o uso da tribuna livre para a primeira sessão do mês de junho, né? Recebo ofício do Conselho de Segurança Pública de Massaranduba, o qual solicita a utilização do plenário desta Casa para o dia 5 de junho de 2017, às 19h30, para a posse dos novos membros da diretoria do Conselho, o qual defiro o uso desta Casa. Recebo ofício 02/2017, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual também solicita o uso desta acidência do uso deste auditório para a reunião do Conselho no dia 13 de junho de 2017, o qual também defiro o uso. Recebo ofício 231/2017 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o qual o deputado Antônio Aguiar nos envia cópia da indicação feita pelo mesmo, referente à duplicação da BR-280, o qual fica à disposição dos nobres vereadores. Recebo ofício 93/2017, da Prefeitura Municipal de Massaranduba, na pessoa do seu prefeito, Armindo César Tassi, o qual solicita as dependências dessa Casa para o dia 30 de maio, às 16 horas, para a realização da audiência pública, referente ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017, o qual também defiro o uso. Recebo ofício 95/2017 da Prefeitura Municipal de Massaranduba, o qual solicita a prorrogação do prazo de 15 dias para resposta referente ao requerimento 12/2017, o qual defiro o pedido de prorrogação. Recebo a indicação 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139/2017, as quais irão à deliberação na próxima reunião ordinária. Recebo o requerimento 20/2017, o qual também irá à deliberação na próxima sessão ordinária. Recebo a mensagem 20/2017, anexo projeto de lei 20/2017, o qual autoriza a alienação de bens móveis e inservíveis. Projeto esse que nos encaminhado pelo Executivo, e tem o pedido de que seja tramitado em regime de urgência. Então, coloco aí a apreciação do nosso plenário, o pedido de urgência, conforme nosso artigo 160 e 161. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam com questão, caso contrário, se manifeste. Então, aprovado o pedido de urgência, que o projeto tramite na nossa Casa. Então, encaminho ao nosso procurador jurídico para sua análise e parecer, posteriormente para as comissões permanentes. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pierre. Sim, vou entrar nos comunicados e indagações, fica à vontade. Senhor presidente, vereadores da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, eu convoco os membros para participar
da análise dos projetos de lei, da análise do projeto de lei complementar de número 08/2017, projeto de lei de número 19. Senhor presidente, se o procurador da casa já tiver exarado parecer em relação ao referido projeto de urgência, também está convocado para análise na próxima sessão, segunda-feira, às 18 horas. Senhores vereadores, mais algum comunicado, alguma indagação? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Fabiano. gostaria de pedir alteração de pauta para que incluísse o requerimento 20/2017, devido a talvez a reunião na Celesc em Blumenau ser marcado na sexta-feira já. Então, gostaria que esse requerimento fosse votado hoje. Coloco em deliberação do plenário o pedido do vereador Fabiano Kempski, pedido de alteração de pauta para que possamos incluir o requerimento 20/2017. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado o pedido de alteração de pauta. Mais algum comunicado, senhores vereadores? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Joanir. Convoco também a Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Jonathan, vereador Renato, para a sessão do dia 29, às 18h30, fazermos análise da Lei Complementar 08/2017, 019 e projeto de lei 019/2017. E também, se for assim, o projeto de urgência que hoje entrou também será analisado. Mais algum comunicado? Senhor presidente, da mesma maneira, convocar os vereadores da Comissão de Ordem Social e Econômica para o dia 29 de maio, às 18h45. Vereador Ademir e vereador Celésio, para analisarmos os projetos na pauta da comissão. Mais algum comunicado? Senhores vereadores, na ordem do dia, no encaminhamento só temos uma indicação. Então, defiro a indicação 131/2017, de autoria do vereador Fabiano Kempski, o qual solicita a esta Casa Legislativa envio ao prefeito do seguinte pedido: pavimentação da rua Arno Bru, na localidade do Patrimônio, aplicando a Lei 1596/2014, que institui o Programa de Pavimentação Comunitária. Senhores vereadores, está em discussão o requerimento de número 20/2017, de autoria do vereador Fabiano Kempski, subscrito pelos demais vereadores, Pierre Gustavo Berri, Jonathan Tis, Wanderlei Sassi, Joanir José Lewandowski, Omar Saplinski, Celésio Zappellini, Ademir José Denetti e Renato dos Santos. Abaixo assinados, de conformidade com o regimento interno desta Casa, em seu artigo 115, inciso 3º, após tramitação e ouvido do plenário, requer a esta presidência que seja encaminhado à Celesc de Blumenau o seguinte pedido: melhorias na rede de energia elétrica nas localidades de Ribeirão da Lagoa, Mastrandominha, Linha Telegráfica e Guaraniaçu. Justificativa, senhores, nas regiões de Ribeirão da Lagoa, Mastrandominha, Linha Telegráfica e Guaraniaçu, concentram-se em empresas de diversos ramos: climatização de bananas, fundição, mercados de diversos agricultores e seus agronegócios, os quais estão solicitando providências urgentes na rede de energia elétrica da região, visto que neste ano tiveram faltas frequentes de energia elétrica, totalizando mais de 8 faltas até agora, com períodos de 4 até 36 horas seguidas, gerando prejuízos à população e o comércio da região. Desta forma, solicitamos a atenção de vossas senhorias no sentido de verificar em loco o que está acontecendo na região e tomar as devidas providências. Quer fazer algum comentário, vereador, autor do requerimento? Senhor presidente, esse requerimento, como foi citado ali, vem acontecendo, foram feitas melhorias na rede, sim. Há tempos atrás existia muito problema de energia fraca. Isso foi um pouco solucionado, mas agora estamos com um problema da falta de energia. Só esse ano foram mais de 8 faltas, 8 faltas de período acima de 4 horas com falta de energia. Chegando agora nesse final de semana aí,
casas, comércio a 36 horas sem energia elétrica. Aí fica difícil. A gente está marcando essa reunião, pedimos, o prefeito também é para ir junto, a Celesc em Blumenau, ficaram de dar resposta se vai ser mesmo na sexta-feira, mas vai ser marcado provavelmente, se não sexta, na segunda. Eu acho que vai o prefeito, o vereador Renato, eu, demais vereadores que quiserem ir junto. Não é só, a gente sabe que não é só na localidade de Ribeirão da Lagoa, Massaranduba e Linha. O vereador Renato, demais vereadores já fizeram também solicitação de melhorias, que eu acho que o município inteiro está um pouco sofrendo com isso. Até aqui no próprio centro, né, a falta de energia está sendo constante. Então, por isso esse requerimento. Senhor presidente, O vereador Pierre. eu quero, vereador Fabiano, me juntar nessa comitiva também, porque já fizemos alguns requerimentos para o município e gostaria de estar presente. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Renato. com meus conhecimentos técnicos que eu tenho dessa área, o problema não é a melhoria de rede. O problema é a manutenção e a falta de, de atenção com o nosso município. Porque hoje está acontecendo na Celesc, se dá uma trovada, estão atendendo primeiro os outros municípios e o nosso município está ficando para trás. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, tem localidades que ficam 8 horas, 5 horas, sem energia. O que tem que fazer é, nós agora temos que encabeçar, mandar um requerimento para o presidente da Celesc e para o administrador da Celeste de Blumenau, o senhor Cláudio Varela, para retornar o funcionamento da nossa viatura no nosso município. Que se nós conseguir trazer uma viatura para o nosso município como existia, vai se acabar esse problema, eu garanto. Continua a discussão. Concordo com o senhor vereador Renato, né? É um pedido já que ano passado ou ano retrasado, não me lembro, na outra legislatura, onde a gente já fez essa solicitação por requerimento, para que possamos ter de novo o nosso escritório aqui, né? E com uma viatura, com um atendimento emergencial de 24 horas, né? Já nos reunimos, a desculpa é que não tem eletricista e tal, mas temos que sim fazer um trabalho. Até seria ótimo se o senhor puder se juntar a essa comitiva que vai à Celesc, né? Essa semana. Então, para a gente com o maior número de vereadores possíveis, para estar lá e cobrando essas melhorias para o nosso município, né? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Johnny. me junto a esse coro e concordo com o vereador Renato, conhecedor da área. Eu fico apreensivo na questão da intenção sempre. Se nós éramos um município menor, de menor consumo, menor quantidade de empresa, e vereador Renato, vocês eram em quanto? Em 3, depois 2 e acabou extinguindo. Então, não temos como não solicitar isso aí e de forma urgente. Acredito que nós tenhamos que fazer, senhor presidente, uma comitiva mesmo, agendar o mais rápido possível e a gente encabeçar mesmo. Conversar, pedir ajuda ao prefeito, aos nossos representantes também, os deputados estaduais, para que Massaranduba volte a ter é muito prejuízo. A gente conversa com esses empresários, só dá valor quem perde, né? Quem não perde, não dói tanto. Obrigado, presidente. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Ilmar. também concordo com todos os nobres vereadores e também tem uma reclamação a fazer que quando há falta de energia, eles também não atendem o telefone lá. O pessoal liga e ninguém atende, fica tocando, principalmente os empresários. Eu sou empresário, eu sei a deficiência que eles têm e eles têm que resolver isso aí, porque o município realmente perde muito, a economia perde muito. E como eu já reclamei aqui, né? Todos nós temos compromisso, nós devemos honrar nosso compromisso. Como nós estamos pagando certinho, nunca deixamos atrasado, eles também têm que fornecer o serviço deles na hora que nós necessitamos. Essa é a reclamação dos empresários e dos moradores de Massaranduba. Muito obrigado. Continua a discussão. Não tendo mais vereador que queira discuti-lo, submeto em votação
Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado o requerimento. Senhores vereadores, na palavra livre, conforme lista de inscrição e conforme artigo 188 do nosso regimento interno e 189, pelo tempo regimental de 5 minutos, com a palavra vereador Joanir José Lewandowski. Boa noite, senhor presidente, vereadores, comunidade aqui presente. Saúdo o nosso vereador da cidade vizinha, vereador João Mantal. Bem-vindo à nossa casa. Senhor presidente, alguns fatos. Primeiro, do ofício recebido, a devolutiva dos Correios. Nós temos várias indicações aqui solicitando alguns esclarecimentos. Já conversando com o nosso diretor, senhor Almir, peço à comunidade que, a partir de hoje, usem do Facebook Câmara de Vereadores e nos coloquem e documentem para que a gente possa imprimir, depois entregar em mãos, tudo aquilo que está a desejar dos trabalhos dos Correios. Tá? Temos algumas situações mais graves e a gente gostaria que a comunidade sim se envolvesse para que a gente tenha essa retaguarda também. Recebemos aqui, com muito gosto, senhor presidente, parabéns pelo requerimento, todos os horários e os dias de funcionamento dos nossos conselhos. Né? Com certeza a gente vai procurar atender e acompanhar, e também que seja exposto nos nossos links, nos nossos Face, para que a população também se faça presente, valorizando assim esses trabalhos. Também não poderíamos deixar de falar de todas essas situações que a gente percebe a nível Brasil, da situação política e econômica que o Brasil vem passando. Eu acho que nós também, vereadores, temos esse papel fundamental. E a gente percebe que essa mudança vai ter que começar aqui de baixo, sim. Uma vez um político me disse o seguinte: Joanir, não sonhe, a mudança tem que começar lá de cima. E eu percebo que ele já errou mais de 10 vezes. A mudança tem que ser daqui. Não tem como. Não temos espelho. Por enquanto, não. E aí essa preocupação, até retirei alguns tópicos da revista Isto É, para compartilhar com vocês. Uma parcela da população depende, sim, desses trabalhos que estão sendo prejudicados com essa crise. E os números estão crescendo. Hoje nós temos empresários que estão preocupados, sim, aos rumos da economia. Tem empresários que não estão mais aplicando, não estão investindo. Mas por quê? O medo, a incerteza dos seus projetos. E nessa incerteza, já entramos numa dose de pânico. Porque a frieza com que os números são apresentados, com que os números são falados por essas pessoas corruptas, ladrões de gravata, vão estar descendo e assustando cada vez mais a população. Motivos que a gente aponta aqui: teve sim uma falta de investimento em infraestrutura no nível município. Primeiro ponto. Né? E o segundo ponto, motivo que isso vem chegando pela falta de planejamento. Então, até que ponto nós podemos chegar? Terceiro ponto, agrave o problema da submissão política para a situação econômica e principalmente a situação partidária, a político-partidária. A política anda de braços dados com a crise moral, infelizmente. O que me parece e faz a pensar que a luta contra a corrupção, ela já tentou por nas ruas, já enfraqueceu, esse movimento já não tem aquela força, mas o que fica ecoado em todos os cantos do município e do estado e do país é que nós queremos um país limpo,
livre talvez de sanguessugas, de pessoas que se utilizem do dinheiro, principalmente de Caixa 2, e que se utilizam do governo depois para de criar e pagar suas dívidas e favores. E aí sim, roubam dos cofres públicos de forma que dão um jeito ou como dão conta. Isso é grave. E nós temos um quarto motivo aqui, a falta de credibilidade. Nós temos os políticos mal intencionados ou que visam o seu bem-estar. E aí a gente percebe. E a gente percebe de que esses valores perpassam a 3, 4, 5 gerações. Aí eu faço a seguinte pergunta: há necessidade disso? Mas também temos que ficar atentos, porque esse fim só tem um fim, que são as urnas. Isso só vai acabar quando a urna decidir. Por isso, peço licença a todos que são eleitores e faço a seguinte pergunta. Não estou acusando ninguém, mas quem já talvez não vendeu ou ficou quieto por algum favor ou por alguma outra situação? Na Bíblia está escrito: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Brasil precisa de educação. Brasil precisa de cultura. E todos esses escândalos vão se acumulando graças à impunidade. A impunidade no Brasil está dando gargalhadas, com certeza. E o governo, com certeza, vai afetando os governos estaduais e municipais, e essa credibilidade vai tendo apoio, até de pessoas e setores que talvez não deveriam estar se manifestando. Deixo aqui esse pensar a nós todos, começando pela minha pessoa, os nobres vereadores e aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Pierre Gustavo Berri. Com a palavra o vereador Renato dos Santos. Senhor presidente, demais vereadores, Muniz aqui presente, só quero deixar registrado aqui, senhor presidente, nessa semana passada, na quinta e na sexta-feira, com essa chuva, houve vários alagamentos por aí, e lá na minha comunidade, lá tem um problema muito sério. Eu vim aqui na sexta-feira de manhã, falei com o prefeito, aí como é que cobrando dele, na sexta-feira de tarde, recebi lá na minha casa o prefeito municipal, o vice-prefeito Valdir Zapellini, o secretário de obras, seu Wilson Astre, o vereador Joanir também estava acompanhando, para mostrar a situação daquela localidade, para ver se nós, como é que se diz, conseguimos resolver esse problema. E o prefeito garantiu que vai, como é que se diz, tomar uma atitude, uma solução para aquilo lá. O pessoal ali do Ribeirão Vildo, o pessoal do Ribeirão Gustavo, o próprio pessoal do Benjamin, que quando passa ali, depois da minha residência, vem quase 40, 50 centímetros de água em cima do asfalto, e nesse mesma coisa, a água passando ali por cima está danificando o asfalto, está lá, para quem quiser ir lá ver, se tornou-se uma cratera, um buraco no meio do asfalto lá, e também espero que esse problema ali resolva desse buraco, dessa cratera, essa semana aí. Era isso aí. Com a palavra, vereador Jonathan Chis. Retiro, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fabiano Kemski. Gostaria de cumprimentar, senhor presidente, demais colegas vereadores, também ao vereador de Blumenau, senhor Gens, e aos munícipes presentes. Deixar aqui registrado também a nossa ida a Brasília, no dia 15 a dia 18, na 20ª marcha da CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Brasília em defesa do município. A marcha desse ano trouxe como tema principal o Brasil em reformas. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a reforma tributária foram os assuntos mais discutidos na programação do evento. Dizer que foi
um evento bem produtivo. Também, lá em Brasília, aproveitamos a fazer visita, gabinetes dos deputados, senadores, alguns ministérios, sempre buscando trazer o melhor para o município, trazer sempre algo a mais que possa ajudar nosso município. Também dizer aqui que essa semana, como o vereador Renato já colocou, foi um final de semana com bastante chuva, bastante transtorno. Também tive uma cobrança grande, novamente volto aqui falar, hoje já desde manhã conversei com o prefeito, conversei com o secretário Wilson a respeito do nosso asfalto, lá embaixo, asfalto de Masarandubinha, fui muito cobrado, que até hoje essa situação não se resolveu. Nosso colega vereador já fez uma indicação para que se notificasse a empresa que construiu aquele asfalto, porque do jeito que está, estão deixando meio a desejar. Esperamos que Fabiano entrou em contato, Fabiano Spezia, hoje com a Paviplan novamente. Esperamos que essa semana isso se resolva, para acabar de vez com esse transtorno naquela localidade, porque final de semana estava feio mesmo, quase intransitável naquele asfalto. Também, já como foi discutido aqui o requerimento, vamos se juntar sim, todos os vereadores que puderem, para irmos a Celesc em Blumenau, para que possamos cobrar deles as devidas providências para que nosso município não sofra mais com essa queda de energia, onde muitas famílias, muitas empresas estão sendo prejudicadas. Concordo com o que o vereador Renato falou, que temos que ter aqui em nosso município a Celesc para que possa nos atender com melhor qualidade. Era isso, muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Ilmar Saplinski. Quero cumprimentar aqui o presidente e também os nobres vereadores, a comunidade e o vereador da cidade vizinha de Blumenau, que está presente aqui conosco. Só quero registrar aqui que na quinta-feira passada tivemos a visita do deputado estadual Patrício Destro em nossa comunidade, onde está presente o vereador Salésio e o nosso diretor Almir e presidente do partido. Ele nos deixou muito satisfeitos porque ele vai dar o apoio necessário para o município. O que o município precisa, tiver obras para serem feitas de suma importância, com certeza ele deixou o apoio dele registrado para que nós irmos lá no Legislativo Estadual para pedirmos para a liberação de alguns recursos para o bem dos nossos municípios. Esse é para deixar registrado o apoio dele. Muito obrigado. Na palavra de líderes de bancada e líder de governo, líder da bancada do PMDB, vereador Pierre, líder da bancada do PSDB, vereador Jonathan. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, aos nossos sempre servidores da casa, quero cumprimentar aqui a todos que estão presentes, aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial ao nosso vereador Manta, de Blumenau, parceiro da nossa grande Massaranduba, e que em especial no dia de hoje conversou com a bancada do PSDB na Câmara para um trabalho em conjunto, né, Mantão? Dizer para ti assim da alegria e em poder, junto com toda a equipe do PSDB, e claro, isso nós vamos estender aos demais vereadores, essa parceria das câmaras municipais e até das prefeituras, em virtude da busca de recursos para a infraestrutura da nossa região. Diga-se de passagem, os vereadores, para colocar de que o nosso amigo Manta veio pedir o nosso apoio para a construção, a tão esperada e sonhada rodovia que liga Blumenau a Luiz Alves, no braço direito, né, que todos conhecem, que já há muito tempo é esperada e
veremos agora se, com toda essa força a união das prefeituras, nós possamos ter êxito aí na busca de recursos. Mas deixar aqui o meu agradecimento a ti pelo trabalho desenvolvido em Blumenau. São 7 mandatos de muito trabalho, isso é um exemplo para nós, vereadores. Ainda para registrar de que, além do vereador Manton de Blumenau, quando estivemos na Marcha dos Prefeitos, em Brasília, prefeitos e vereadores, na semana passada, o prefeito de Luiz Alves, o Marcos Pedro, conversou comigo nos corredores da Câmara também sobre essa questão da ligação aí Blumenau-Luiz Alves, que, para concluir, senhor presidente, que passa por Massaranduba. Estaremos aí à disposição de vocês. Obrigado. Com a palavra, o líder da bancada do PSB, vereador Celésio. Com a palavra, o líder da bancada do PSD, vereador Renato. Retiro, senhor presidente. Senhores vereadores, quero convocar os senhores para a próxima sessão ordinária, no dia 29 de maio de 2017. Quero aqui fazer um agradecimento especial pela honrada visita do nosso vereador de Blumenau, Jens Manton. Vereador, o senhor sempre será muito bem-vindo. O que precisar desta casa, a gente está à disposição, tá? Eu como presidente da mesa e todos os vereadores. E quero desejar uma boa noite aos senhores vereadores, à comunidade que nos assiste, e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Obrigado.